O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Leia junto comigo, 3. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse Podeis tomar o teu assento. Deus, Ele está neste lugar. Deus, Ele está no nosso meio. E não só no nosso meio, mas como também permeando as profundezas da nossa alma. Porque tudo foi feito por Ele e para Ele. E por causa dele nós estamos aqui nessa noite. Nós reunimos aqui não somente para apresentar uma liturgia cultural. Nós não reunimos aqui simplesmente para encontrarmos uns com os outros. Não, não. Nós reunimos aqui neste lugar porque nós estamos a fim de declarar que só Deus é o Senhor e a sua majestade é sobre as nossas vidas. Todas as vezes que nós reunimos com o intuito de aprofundar o nosso conhecimento em Deus. E nos reunimos também para que nós possamos fortalecer o nosso espírito e a nossa alma, a fim de servir a Deus com a inteireza da certeza do nosso coração. Entenda uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro nessa noite. Cada mensagem ministrada nesse altar é como um filho, porque ela é gerada, ela nasce no espírito, é gerada na carne e depois se manifesta em forma de palavra. É por isso que nós ministramos a respeito da palavra de Deus, porque por trás de cada uma dessas letras existe um espírito de vida, e esse espírito de vida sempre está em prontidão para se manifestar todas as vezes que nós tiramos a letra da Bíblia Sagrada e expomos ela através das nossas palavras. Nós estamos aqui nessa noite encerrando o último dia desta campanha, o Corredor dos Milagres. E eu tenho uma notícia muito boa para te dar. A sua vida a partir de hoje vai mudar. Nós estamos encerrando hoje o último dia da campanha, o Corredor dos Milagres, e eu tenho uma ótima notícia para te dar. A sua vida até aqui foi uma, a partir de agora será outra completamente diferente, porque Deus tem pressa em fazer algo extraordinário na sua vida. Pastor Giovanni, todas as vezes que você fala a respeito de algo extraordinário, de vida extraordinária, eu me lembro muito bem dos palestrantes que falam sobre inteligência emocional, falando sobre isso, mas extraordinário é completamente bíblico, porque Jesus diz que Ele veio para dar vida, e uma vida em abundância. Uma vida em abundância não é uma vida normal, uma vida em abundância não é uma vida comum, uma vida em abundância é uma vida extraordinária, porque nós fugimos das normalidades do dia para viver o extraordinário de Deus, porque essa é a tua promessa, e essa é a tua palavra. A questão é que às vezes nós criamos expectativas em coisas ou em pessoas, e quando essas expectativas elas são frustradas, nós nos deparamos com coisas muito ruins no nosso coração. Quando nós depositamos a nossa esperança, criamos expectativas em pessoas, e essas pessoas não correspondem às nossas expectativas, isso faz com que a gente fique paralisado diante de algumas situações. Por quê, pastor? Porque a expectativa move todo o nosso corpo e toda a nossa alma para um determinado acontecimento.
A expectativa, ela ativa hormônios dentro do nosso corpo que são destinados a fazer com que a gente desfrute do momento que nós esperamos ou das palavras que nós esperamos ouvir. Mas quando as nossas expectativas são frustradas, acontece que nós ficamos paralisados em determinadas situações. Acontece que nós ficamos paralisados diante de determinadas coisas. Por quê? Porque aquilo que nós esperávamos acontecer, não aconteceu. Todas as vezes que nós nos decepcionamos com alguma pessoa, nós descarregamos toda a razão dos nossos problemas sentimentais a essa pessoa. Todas as vezes que nós nos frustramos com a decisão de alguém, ou com a não decisão deste alguém, nós descarregamos neste alguém todo o motivo da nossa frustração, das nossas lágrimas e das nossas misérias. O problema é que as pessoas não são responsáveis pelas expectativas que nós criamos, na maioria das vezes, a não ser que ela nos dê expectativa. Mas na maioria das vezes, 80% das vezes, nós criamos expectativas com as pessoas. Nós imaginamos momentos, nós desejamos que algo aconteça com nós, e esse algo geralmente não acontece, e aí acontece que o nosso coração fica frustrado. Mas eu não vim nessa noite fazer ou enaltecer a frustração. Eu não vim nessa noite dar ênfase à frustração. Eu vim nessa noite dizer que para toda frustração há uma resposta de Deus. Eu vim nessa noite dizer que para toda frustração há um caminho a ser seguido. Para toda frustração há um aprendizado. Para toda frustração há um ensino que nós precisamos absorver para poder lidar com as demais situações da vida. Por quê? Porque nós só se frustramos com aquilo que nós criamos expectativas. E quando nós nos frustramos demais, nós paramos de criar expectativas, às vezes que são uma utopia. Às vezes expectativas essas que não correspondem às pessoas ou os acontecimentos. Às vezes nós aprendemos tanto a não criar expectativa que nós não esperamos nem o pior e nem o melhor. Nós começamos a depender e a criar expectativas em Deus. E é isso que eu gostaria de frisar nessa noite. Todas as vezes que você cria expectativa com o homem corre o risco muito grande de te frustrar. Mas todas as vezes que você tem expectativa em Deus, fica tranquilo, porque o melhor de Deus para a sua vida está guardado. Eu gostaria de um pouco mais de retorno aqui, por favor. Preste muita atenção no que eu vou dizer para você nessa noite. O texto que nós lemos, o Salmo 23, antes de ser pregado, antes de ser mencionado, antes de ser dito, antes de ser parafraseado, nós precisamos entender o contexto desse salmo para aprender o que esse salmo tem a nos dizer. Antes de mencionar esses 6 versículos que acompanham a nossa vida, durante toda a nossa vida, durante toda a história do mundo, versículos esses que contribuíram para o aprendizado ou para a formação de constituição de vários países, versículos esses que estão abertos há mais de anos em Bíblias empoeiradas e amareladas na sala da casa de muita gente aqui, versículos esses que nós sabemos de cor, porque nós ouvimos os nossos avós falar, os nossos pais falar, nós falamos para os nossos filhos e nós vemos isso na igreja, nós vemos isso nas postagens das redes sociais, versículos esses que fazem parte da nossa vida. Esses versículos precisam ser entendidos da forma literal, para poder aprendermos, extrair o máximo desse aprendizado para nós nessa noite. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma coisa, o seguinte: o homem que escreveu esse salmo, Salmo 23, ele era Davi. Diga comigo, Davi. Diga mais forte, Davi. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas antes dele ser o homem segundo o coração de Deus, ele foi um homem odiado dentro da sua própria casa. Porque todos aqueles que têm um propósito de Deus, ele uma hora ou outra é odiado ou odiada em um determinado lugar. Pastor, por que isso acontece? Não sei. Simplesmente parece que quando nós somos escolhidos de Deus, existe uma marca dentro de nós, e essa marca incomoda muita gente. Sabe aquela musiquinha, um elefante incomoda muita gente? Eu tenho certeza que um crente incomoda muito mais, porque a unção de Deus que está sobre a nossa vida, ela tem o poder de se mover no mundo espiritual.
A unção de Deus que está sobre a nossa vida tem o poder de se manifestar de forma íntegra, de forma real, de forma notória, de forma visível sobre a nossa vida. Entenda o que eu quero dizer para você nessa noite. Preste muita atenção naquilo que eu gostaria de falar com vocês nessa noite. O homem que escreveu o Salmo 23, Davi, era um homem escolhido de Deus, mas era odiado dentro da sua casa. Era um homem aceito por Deus, era um homem que estava na lista da bênção de Deus, mas era um homem que sofria dentro da sua casa. E ele sofria tanto que a Bíblia vai dizer que ele era odiado pelos seus irmãos. Mas por que Davi era odiado pelos seus irmãos? A história judaica vai contar que Davi era filho de uma mulher que não era mulher de Jessé, mas era uma mulher fora do casamento de Jessé, e o nome dessa mulher era Nitzevet. E a Bíblia e a história judaica vai dizer que Jessé teve um relacionamento fora do seu casamento com essa mulher, e trouxe, o fruto dessa relação foi concebido Davi. E Davi foi morar dentro da casa de Jessé. Mas os irmãos de Jessé, os irmãos de Davi, filho de Jessé, que era filho da primeira, da mulher original de Jessé, estes não aceitavam Davi, porque era filho de outra mãe. Estes diziam, não vai herdar conosco, porque era filho de outra mãe. Eles diziam, ele não poderá compartilhar das bênçãos conosco, porque ele é filho de uma mulher que não é a nossa mãe. Então por isso, os irmãos de Davi odiavam Davi. E Jessé, diante dos seus filhos legítimos e de um filho bastardo, ele sempre, provavelmente, escolhia estes filhos legítimos ao invés do bastardo. E Davi era o menor da casa, Davi era odiado, Davi era rejeitado. E a Bíblia vai dizer, Davi contando na sua própria história, através dos Salmos, que ele era pastor de ovelha. Davi pastoreava as ovelhas de seu pai Jessé. E Davi, ele saía para o mato, saía para longe para pastorear as ovelhas do pai, ao passo que os seus irmãos cuidavam de outros negócios da família. Mas a Bíblia diz que Davi era o escolhido de Deus, rejeitado dentro da sua casa, mas escolhido por Deus, rejeitado entre os seus irmãos, mas escolhido de Deus. Era o último a ser escolhido dentro da sua casa, o último a ser escolhido dentro do seu próprio lar, mas era o primeiro a ser escolhido pelos céus. E um certo dia, a Bíblia diz que um homem chamado Jessé, um homem chamado Samuel, diga comigo, Samuel, o profeta, foi enviado de Deus para entrar e para mudar a história de Davi, porque o profeta Samuel tinha algo que Davi precisava. Pergunte qual? A unção de Deus. Preste muita atenção. A unção de Deus sobre a vida de Davi estava estava nas mãos do profeta Samuel. Quando o profeta Samuel chega no seu lar, quando o profeta Samuel chega na casa de Davi, ele procura Jessé e diz: eu vim sacrificar, porque eu vim aqui, amando de Deus, sacrificar e escolher o novo rei de Israel, porque Jessé, dentro da sua casa, tem um escolhido de Deus. Jessé, dentro do seu lar, tem alguém que Deus escolheu do mais alto dos céus para colocar na cadeira real e fazer com que governe Israel. Jessé se alegrou e trouxe os seus filhos legítimos, porque na cabeça de Jessé, jamais um bastardo assumiria tamanha responsabilidade, jamais um bastardo assumiria tamanho posto dentro de Israel. Por quê? Porque o homem costuma julgar do jeito dele. O homem diz que aquele que era torto não se endireita, pau que nasce torto não se endireita. O homem diz que aqueles que deram errado na vida não terão chance de dar certo. O homem diz que aqueles que fazem tudo aquilo que é contra as leis da sociedade, eles nunca poderão viver algo extraordinário de Deus. Mas na palavra de Deus é completamente diferente, porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe aqueles que não é para confundir aqueles que é. Deus, ele escolhe aqueles que não têm capacidade nenhuma para provar neles o seu poder e mostrar que ele é o Deus Todo-Poderoso que faz todas essas coisas acontecer. Por quê? Porque, cadê a banda? Eu estou precisando de vida aqui. Cadê a banda? Presta atenção no que eu quero dizer para vocês nessa noite. Deus, ele escolhe Jessé, Deus, ele escolhe Davi e coloca em Davi a unção. Por quê? Porque Samuel estava ali amando de Deus para escolher um improvável dentro da casa de Jessé.
Samuel estava ali para escolher o improvável dentro da casa daquele homem. E Davi estava no pasto. Mas no dia da unção, no dia que Jessé chega na casa de Davi, pouco antes, horas antes, os irmãos de Davi haviam encontrado Davi no pasto. Quando os irmãos de Davi encontram Davi no pasto, sabe o que acontece? Os irmãos de Davi acusam Davi de ter roubado uma ovelha do rebanho de seu pai. E quando eles acusam Davi de roubar uma ovelha do rebanho de seu pai, sabe o que acontece? Eles batem em Davi, porque eles tinham ódio de Davi, e eles precisavam de apenas um motivo para punir Davi pelas coisas que aconteciam. Preste atenção no que eu vou te dizer. Existem muitas pessoas, muito obrigado. Existem muitas pessoas que só estão procurando um motivo para destruir a sua vida. Existem muitas pessoas que só estão procurando motivo para mudar o curso da sua história, para interromper algo de Deus, para que esse algo não aconteça na sua vida. Existe muita gente que só espera uma oportunidade para te destruir. Por quê, pastor? Eu não sei. Por que, pastor, isso acontece comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Irmãos, entenda, aqueles que são escolhidos de Deus, eles têm uma unção sobre a sua própria vida, e esta unção incomoda muita gente. Aqueles que são escolhidos por Deus, eles têm uma unção na sua própria vida, e essa unção tem o poder de causar inveja nos outros. Por quê? Porque os escolhidos de Deus fazem coisa que ninguém faz. Os escolhidos de Deus pensam como ninguém pensa. Os escolhidos de Deus falam como ninguém fala. Os escolhidos de Deus fecham negócio como ninguém fecha. Os escolhidos de Deus se vestem como ninguém se veste. Os escolhidos de Deus faz coisas que ninguém mais faz. Por quê? Porque são escolhidos de Deus e receberam uma unção de Deus especial. Olha só o que eu quero te dizer nessa noite. E Davi era um desses. Mas poucas horas antes de ele receber essa unção do profeta Samuel, poucas horas antes dele receber a unção do profeta Samuel, olha só o que aconteceu. Os seus irmãos o acusaram de ter roubado uma ovelha e bateram nele. E Davi relatando, contando essa história, ele vai dizer que eles bateram nele, e levaram ele para a beira de um riacho. E quando levaram para a beira desse riacho, afogaram ele nesse riacho. E bateram e afogaram a tal ponto de Davi ficar desacordado. E a Bíblia diz, através do Salmo 99, do Salmo 69, Davi relata essa história. E ele vai dizer que o corpo dele estava sendo carregado pelas correntes das águas. Salmo 69 diz: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde não pode estar de pé, porque as águas não davam pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Eu estou cansado de clamar, a minha garganta secou, porque ele gritava no meio daquele ribeiro, e ninguém o ajudava. Ele gritava por socorro, e ninguém se levantava a favor de Davi. Aí ele diz: os meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. E o versículo 4 ele vai dizer: aqueles que me aborrecem sem causa são muito mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então eu restituí aquilo que eu não furtei, porque eles estavam acusando Davi por causa disso, deste roubo. Aí ele diz: tu, ó Deus, bem conhece a minha incipiência, e os meus pecados não te estão encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não seja confundido por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel, porque por amor de ti eu tenho suportado afrontas, a confusão cobriu meu rosto, tenho tornado-me um estranho para com os meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos da minha mãe. Presta atenção. Eles bateram tanto em Davi naquele dia, que Davi ficou desacordado no meio daquele riacho, sem ninguém, sem uma viva alma para poder socorrer, sem uma viva alma para poder se levantar por ele, sem uma viva alma para poder ajudá-lo, tirá-lo dali, daquele lugar. Entenda uma coisa: existem momentos da nossa vida que nós vamos estar como Davi, sem condições nenhuma, sem ajuda nenhuma, sem recurso nenhuma, sem força nenhuma,
Por que Deus me deu essa palavra nessa noite? Porque o Espírito Santo de Deus me mostra que chegou pessoas aqui nessa noite, neste lugar, precisando de ajuda de Deus. Pastor, como assim ajuda de Deus? Em todas as áreas da sua vida, começando pelas áreas espirituais. Sabe aquele momento que as lutas te espancam? As lutas tiram a sua força de orar, as lutas tiram as suas convicções a respeito do jejum, as lutas tiram as suas convicções a respeito das promessas de Deus sobre a sua vida. Sabe aquele momento que as lutas tiram a sua fé, aquele resquício de fé que existe dentro do seu coração? Pois é, esse é o dia que nós necessitamos ser ajudados por Deus. Sabe aquele momento que os problemas familiares tiram a sua paz, te desestabiliza emocionalmente, faz com que você olhe para um lado, para o outro, não encontre saída? Pois é para essas pessoas que eu estou pregando nessa noite. Sabe aqueles problemas, aquelas portas que estão fechadas diante de você, que você já fez de tudo, mas elas não se abrem? Pois é para você que eu estou pregando nessa noite. Eu vim da parte de Deus dizer para você, que embora o homem não te ajude, tem um Deus no alto dos céus que se levanta em teu favor. Embora não tenha nenhuma pessoa que se importe com aquilo que você está passando, tem alguém nos céus olhando para você, dizendo: não acabou, é agora que eu vou começar do meu trabalhar na sua vida. Segura, presta atenção no que eu vou te dizer. Ele estava ali, preso naquele lamaçal, submergido nas mais profundas águas, quase perdendo a sua própria vida, pagando por um crime que não cometeu. Essa história a gente consegue ver ela se repetindo no decorrer dos anos da nossa vida. Essa história a gente consegue ver ela se repetindo em vários aspectos da nossa vida, porque a gente olha para uma situação, a gente olha para uma causa, e a gente às vezes somos tentados a acreditar que o mal venceu. Às vezes nós olhamos para algumas situações da nossa própria vida, às vezes nós olhamos para algumas situações dentro da nossa casa, dentro da nossa família, que nós somos tentados a dizer que Deus perdeu. Senhor, mas eu não orei tanto, eu jejuei tanto, eu pedi tanto para o Senhor fazer, e o Senhor não fez do jeito que eu imaginei que o Senhor ia fazer. Senhor, eu tinha tanta expectativa que o Senhor viria e faria isso. Senhor, eu tinha tanta expectativa que o Senhor viria e iria intervir e iria me dar a vitória do jeito que eu esperava, mas pois é, não aconteceu do jeito que você imaginava, não aconteceu do jeito que você esperava, não aconteceu do jeito que você queria, não aconteceu da forma que você esperava acontecer. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: não é porque não aconteceu do jeito que você esperava acontecer que Deus te deixou. Não é porque não aconteceu do jeito que você esperava acontecer que Deus te abandonou. Não. Significa que do jeito que você imaginou era muito inferior àquilo que Deus iria fazer, porque o que Deus tem para fazer é muito mais perfeito do que nós imaginamos. O nosso trabalhar do nosso jeito é de uma forma, é uma forma humana. Mas o trabalhar de Deus, o favor de Deus, o mover de Deus, o jeito de Deus, é uma forma completamente diferente de trabalhar. É por isso que eu venho da parte de Deus te dizer que o seu milagre, a sua resposta, o teu socorro está vindo de uma forma inusitada, porque o que Deus irá fazer na sua vida será completamente diferente daquilo que você imaginava, porque algo muito maior da parte de Deus está vindo sobre você nessa noite. Olha só, estava tudo perdido para Davi, estava tudo perdido para aquele jovenzinho afogado num rio, mas de repente, no meio das suas lutas, ele diz que clamou a Deus, porque Davi tinha um mistério com as águas. Sempre
as águas mudavam a vida de Davi de uma forma ou de outra. Quando ele atravessava um ribeiro, quando ele passava por um vale de água, sempre a sua vida mudava, a sua história mudava. Algo de Deus acontecia com a vida de Davi. Por quê? Porque Davi era escolhido de Deus, e Deus tinha um carinho especial com Davi, porque Davi, de certa forma, era um órfão. Era um homem que tinha pai, que tinha mãe, mas estava longe, não era cuidado, não era assistido. Era um homem que tinha no registro de nascimento, mas não tinha presente. Era um homem que assinaram lá o nome no registro dele, registraram ele, mas não estiveram presentes nos momentos que ele mais precisava. Não tiveram presente no momento que ele mais precisou de ajuda. Mas não importa, porque Deus é especialista em cuidar dos órfãos. Eu vou te dizer uma coisa muito interessante, que você guarde isso no seu coração. Deus, Ele ama, mas ama de paixão mesmo os órfãos. Por quê? Porque o órfão não tem um pai que o protege, o órfão não tem alguém que socorre ele, o órfão não tem uma figura paterna, materna presente para protegê-lo nos momentos de dificuldade. E Deus ama não somente os órfãos, mas também as viúvas, porque elas não têm um marido para a sua segurança. É por isso que Tiago diz que a verdadeira religião é nós assistirmos, cuidarmos dos órfãos e das viúvas em suas necessidades. O que falta na casa de um órfão é o mesmo que falta na casa de uma viúva. O que falta na casa de um órfão é um pai, e o que falta na casa de uma viúva é um marido. Então, todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos cuidando daquilo que é mais precioso que o Senhor Deus nos deu. Davi era quase um órfão, porque por causa do seu abandono, por causa de tudo aquilo que ele passou em determinados momentos da sua vida. Mas entenda o seguinte: quando Davi achou que estava perdido, e quando os irmãos de Davi pensaram que ele estava morto, dentro da casa de Jessé um banquete já estava preparado. Eu acho que eu estou pregando para o povo errado nessa noite. Vou dizer de novo. Quando Davi já tinha desistido de tudo, ali no meio já tinha gritado por socorro tanto que a sua boca se secou e não aparecia ninguém, dentro da casa de Jessé, da casa de Davi, um banquete já havia preparado. Chamou um, chamou dois, chamou três, chamou quatro, chamou cinco, chamou todos os irmãos de Davi. E Davi no rio, com a sua alma desfalecida, e todos lá esperando o anúncio de quem seria o portador, ou de quem carregaria a unção. E Davi no rio ferido, e todos aqui esperando, pensando que Davi já estava morto e que não tinha jeito para ele. Mas Samuel, de repente, no meio de todos eles diz: está faltando mais um. Acabaram seus filhos, Jessé? Porque eu olhei para a cara de todos esses aqui e não vi neles o escolhido de Deus. Acabaram todos os seus filhos. Jessé diz: não, falta mais um. Falta mais um. E ele está no pasto cuidando das ovelhas. De repente o moço da casa foi chamar Davi e disse: Davi, tem um banquete na sua casa, e eles estão dizendo que só vão sentar para comer a hora que você aparecer, porque existe algo para você lá dentro, e o seu lugar jamais será tomado. Davi chega. Porque existem situações na nossa vida que nós achamos que é o fim, mas às vezes nós olhamos e realmente tem um ponto final, mas não um ponto final determinando o fim, um ponto final dizendo que vai começar uma nova história. Porque esse foi o primeiro momento de transição da vida de Davi, o homem simples do campo para o ungido e escolhido de Deus. Existem momentos da nossa vida que marca, é como uma estaca. Eles marcam algo em nós, para nós. Existem situações da nossa vida que são situações que vêm para a transição.
E existem provas na nossa vida que nós passamos, e essas provas, elas marcam a transição, elas mudam as transições, elas mudam a nossa história. Existem situações que nós olhamos para trás e nós dizemos: depois que eu passei por aquilo, eu nunca mais fui o mesmo, eu nunca mais fui a mesma. Por quê? Porque situações marcam o fim de ciclos e anunciam os ciclos de outros, inícios de outros ciclos. Entenda o seguinte: nesse dia a vida de Davi mudou, porque quando ele chegou, Jessé olhou na cara de Davi e viu: eu não tenho dúvida que esse é o escolhido de Deus. Porque os lugares que Deus nos prepara tem o nosso nome, o nosso endereço, o nosso CPF, e ninguém pode ocupar. Os lugares que Deus reservou para a sua vida tem o seu nome, o seu endereço, o seu CPF, o seu número, é do seu tamanho, porque ninguém pode ocupar aquilo que Deus reservou para você. Ninguém pode ocupar aquilo que Deus guardou para você. Entenda o seguinte: quando Davi chega, ele senta na ponta da mesa, e Jessé e o profeta Samuel já faz aquilo que ele tinha que fazer, porque ele foi exclusivamente para derramar sobre Davi a unção. Aí ele disse: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente até as águas tranquilas, e refrigera a minha alma. Este refrigera a minha alma. Eu estava na live esses dias com o professor hebraísta Marcelo, e ele disse que refrigerar a alma é trazer a alma de volta, como que se trouxesse de um estágio de quase morte. E é isso que Davi disse: traz a minha alma de volta. Deus, Ele trouxe a minha alma de volta. E presta atenção para a gente encerrar nessa noite, e eu dizer aquilo que eu queria dizer nessa noite. O versículo 5, ele na mesa, ele diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Havia sobre a mesa, sobre a frente de cada um daqueles ali, um cálice como esse embaixo. Quando Davi está sentado à mesa, o profeta Samuel vem com um chifre de azeite e unge a cabeça de Davi. E a unção foi tão forte, foi tanto óleo que desceu, que encheu o cálice que estava debaixo do queixo de Davi. E ele diz: unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Por quê? Porque a bênção de Deus, ela é transbordante, ela é inundante, ela é absoluta, ela é poderosa. Preste atenção no que eu quero dizer para você nessa noite. Nós estamos no último dia dessa campanha, o Corredor dos Milagres, e hoje Deus vai derramar algo sobre a sua cabeça. Não, eu vou dizer de novo: nós estamos no último dia da campanha, o Corredor dos Milagres, e hoje Deus vai derramar algo sobre a sua cabeça. Pastor, o que Deus vai derramar sobre a minha cabeça? Deus vai derramar uma unção tão poderosa sobre a tua cabeça, que vai dividir a sua vida, e vai marcar o fim de uma estação e o começo de outra, porque a unção que será derramada sobre a tua vida nessa noite, dará poderes a você, para mostrar para você que há algo reservado da parte de Deus sobre a sua vida para você, e ninguém tem o poder de tomar. Nós estamos olhando para um momento, nós estamos olhando apenas para um momento de Davi, nós estamos pegando apenas um pedaço da história de Davi, e nós estamos contando, e nesse pedaço, nós estamos vendo sem querer algo que todos nós desejamos, que é ser honrado na frente daqueles que não acreditaram em nós, e na frente daqueles que nos desprezaram. Pastor Giovanni, isso aí é um discurso de ódio. Nunca. Porque honra só é honra quando Deus te honra na frente dos seus inimigos. Honra só é honra quando a notícia chega nos ouvidos daqueles que te aborreceram.
Genisley, honra só é honra quando a notícia da bênção chega nos ouvidos daqueles que não acreditaram em você. Honra só é honra quando eles souberem o que Deus fez na sua vida. E por que Deus faz isso? Para mostrar que a escolha de Deus é diferente da escolha dos homens. Por que Deus faz isso? Para mostrar que a escolha dele é diferente da escolha dos homens. Os homens escolhem os mais fortes, os homens escolhem os mais bonitos, os homens escolhem os mais sábios, os homens escolhem os mais inteligentes. Mas Deus não precisa da sabedoria humana, da inteligência humana, da beleza humana para demonstrar o seu poder e a sua força. Deus só precisa de um coração disposto a obedecer e a fazer a sua vontade. O meu coração está disposto nessa noite a obedecer a Deus e a fazer a vontade de Deus. Eu sou o primeiro a celebrar isso aqui que Deus está fazendo nesta casa, nessa noite. Será que tem alguém aqui disposto a receber esse algo de Deus? Será que tem alguém aqui disposto a ouvir Deus falar e a se mover de acordo com a vontade de Deus? E eu encerro agora. Eu gosto desse negócio. Eu gosto desse negócio, sabe por quê? Porque quando nós estamos passando na prova, quando nós estamos passando na luta, quando nós estamos sendo mergulhados nas águas das humilhações, nas águas das provações, ou atolados no lamaçal do esquecimento e da solidão, somos esquecidos por todos. Somos esquecidos pelos amigos e também somos esquecidos pelos inimigos. Todas as vezes que nós estamos passando por prova, nós queremos realmente sair da cena, sair dos holofotes e nos esconder, como Elias escondeu dentro de uma caverna. Não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém, não queria ouvir ninguém, não queria ter comunhão com ninguém, não queria jantar com ninguém, não queria receber ligação de ninguém, não queria receber o WhatsApp de ninguém. É porque a prova faz isso. Ela nos afasta de tudo aquilo que nós estamos fazendo, ela nos afasta daquilo que nós queremos fazer. Entenda uma coisa, e quando nós nos afastamos, as pessoas nos esquecem, e às vezes elas nos têm como morto. Mas o interessante é que enquanto nós estamos escondidos, enquanto nós estamos fora do holofote, enquanto nós estamos afastados de tudo e de todos, Deus está trabalhando em nós. Davi estava no pasto, afastado de tudo, escondido de todos, recebeu a unção, mas não foi para a cadeira de rei. Ele recebeu a unção e voltou para o pasto. Mas lá no pasto, só ele, Deus, através do poder da unção, ele feriu um urso e ele matou o leão. Escondido de todo mundo, distante de todo mundo, não publicou nada, não falou nada, ninguém soube de nada. Mas no momento que Golias se levantou para lutar contra Israel, ninguém havia tido a experiência que Davi havia tido. Ninguém havia estado no secreto como Davi tinha estado, e ninguém passou por aquilo que Davi passou, no matagal, na solidão, nos momentos sozinhos. Só Davi sabia o que ele havia passado, só Davi conhecia a força que ele tinha em Deus, só Davi sabia o poder daquela unção que estava sobre a vida dele. Que quando Golias chegou, disseram: este gigante desafiou qualquer homem em Israel, e disse que se alguém derrotasse ele, o exército dos filisteus se retiraria, o rei isentaria sua família de impostos reais, e um homem casaria com a filha do rei. Quando Davi ouviu isso, ele disse: vixe, eu sozinho no mato, matei um leão, matei um urso, através da unção de Deus que está sobre a minha vida, o que não será esse gigante para Deus Todo-Poderoso, Deus que está comigo? Davi foi lá e derrubou o gigante pelo poder da unção.
porque ele sabia tudo aquilo que ele havia passado no secreto, ele sabia muito bem aquilo que ele havia sofrido e as lutas que ele havia lutado, travado no secreto. Porque as lutas do secreto, você está pensando que elas não funcionam para nada, mas presta atenção, elas funcionam assim, para te fortalecer, para te moldar, para te lapidar, e para dizer para você que a armadura está sendo forjada em você, e a hora da sua ascensão vai chegar. Escute, quando Davi derruba o gigante, os filisteus fogem, e em um único dia, o nome de Davi é conhecido dentro de todo o Israel. Do dia para a noite, o nome de Davi foi exaltado dentro de todo Israel. Mas Davi sabia muito bem que não foi do dia para a noite. Houve um treinamento no pasto, houve um treinamento na solidão, houve um treinamento no secreto. Mas entenda o que eu quero te dizer nessa noite. A única coisa que eu quero te dizer nessa noite, a última coisa, eu não digo mais nada. Presta atenção. Essa prova que tu está passando no meio desse vale de solidão, essa luta que você está enfrentando no meio das suas lutas do secreto, elas servirão para exaltar você do dia para a noite. Não, eu estou dizendo que aquilo que você está esperando há anos vai acontecer do dia para a noite. Eu estou dizendo que tem uma vitória muito grande da parte de Deus vindo sobre a tua vida do dia para a noite. Aí eles vão dizer como ele cresceu, como ela cresceu, como ele venceu, como ela venceu. Do dia para a noite você vai dizer: foram os anos do secreto que me lapidaram, que moldaram, que transformaram a minha vida, que moldaram a minha história e que me deram performance para aparecer nesse dia. Este silêncio que fere a sua alma hoje, fere para te fazer crescer. O Espírito de Deus manda dizer para alguém aqui nessa noite: este momento que você está sem respostas, sem direção, sem amigos, e veio aqui nessa noite, neste lugar, buscando uma resposta de Deus, eu tenho algo para te dizer. Este é o momento que Deus está preparando para o dia da sua ascensão. Este dia está chegando, e quando chegar você vai aprender a dar valor, por causa dos dias do secreto, por causa do dia do silêncio, por causa dos dias das provas, porque Deus, Ele é especialista em transformar pessoas anônimas em pessoas de sucesso, para glorificar o seu nome através da vida dessas pessoas. Quem quer receber a unção de Deus nessa noite? Quem quer ser tocado, quem quer ser marcado pela unção de Deus nessa noite? Quem quer ser cheio da unção de Deus nessa noite? Então adore a Deus com as suas palmas, porque enquanto você aplaude a Ele, Ele está te marcando, te selando com a unção.